Olá, meus queridos alunos, vamos gravar aí a aulinha para vocês, continuando com o assunto que nós vimos na aula síncrona. Então, vou colocar o mesmo slide aqui, né? Então, vamos compartilhar aqui com vocês, para vocês conseguirem visualizar aí. Então, é isso daí. Paramos nesses slides aí, né, na aula síncrona. Como eu disse, lá no momento da aula síncrona, né, reveja os assuntos. Então, paramos nessa fórmula ali, ó, né, do trabalho, né, da variação da energia cinética relacionada ao trabalho. Energia cinética, mv final ao quadrado sobre 2, menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Sendo o v a velocidade, o t o trabalho. Tá? Então vamos aplicar essa formulazinha aí em alguns exercícios. Então, primeiro exercício, um corpo de massa 4 kg está sob a ação de 4 forças, como mostra a figura, e move-se para a direita. Sabendo que o corpo passa pelo ponto X, ó, está aqui, ó, ponto X, com velocidade de 6 metros por segundo, calcule a velocidade do corpo ao passar pelo ponto Y, né, que seria aqui a velocidade final, a qual o corpo aí está passando, né? Sendo que o deslocamento aqui, ó, é 8 metros, certo? Então, ali do X ao Y, teve um deslocamento de 8 metros. Bom, as forças que estão sendo aplicadas. Força F1, que está aqui, ó, é equivalente a 50 newtons, tá vendo? Ó? 50 newtons. E existe uma força resistente, tá? Então aqui como se fosse uma força dissipativa, né? Ou poderia ser aqui, por exemplo, a força de atrito, que está indo contra o movimento. Então aqui seria equivalente a 18 newtons, certo? Bom, primeira coisa que dá para você fazer é fazer a sua força resultante. Então tem 50 para a direita e 18 para a esquerda, você faz a sua subtraçãozinha lá, né? Que a força resultante, né, vai ser equivalente a 50 menos 18, certo? E aí faz lá o cálculo, né, da sua força resultante, que seria como se fosse a sua força aparente, né? Então 50 menos 18, faz a continha lá, não tem problema pegar calculadora, né? Então faz lá 50 menos 18, né? E aí vai fazendo a subtraçãozinha ali, ó. Então aqui fica 4, né? Passa 1, aquelas coisinhas tudo que você sabe, aqui fica 2 e aqui fica 3. Então a tua força resultante é equivalente a 32 newtons. Então é como se fosse uma caixa com a força exercida de 32 e aí você ignora a força que está resistindo ao movimento. Tá? Então esse 18 e esse 50 já não levam em consideração mais, e sim a força de 32, certo? Bom, com a força você consegue utilizar, né, a sua expressãozinha. Então você sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Tranquilo? Essa é a teoria, né? Qual que é a fórmula do trabalho? Força vezes distância igual variação final menos inicial. Então será, ó, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora sai substituindo. Vamos abrir um pouquinho mais essa fórmula aqui, ó. Ainda não vamos substituir, vamos chegar na fórmula final primeiro. Então a força vezes distância igual energia cinética final. Então é massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. Menos energia cinética inicial. Massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2 também. Agora sim, né? Substitui lá o que você tem. Qual é a força resultante? 32. Então coloque lá, 32. Vezes a distância percorrida, ó, do ponto X ao ponto Y. Tá? Eu só vou pegar a calculadora ali para mim, ó. E aí para poder fazer as continhas, tá? Vou pegar a calculadora, você pode usar também. Então aqui a massa, a distância, aliás, percorrida, 8 metros, já está no sistema internacional,
então beleza, pode usar em metros mesmo. Aliás, deve usar em metros, tá? Caso não tivesse, precisaria mudar. A massa, ó, massa, 4 quilogramas. Então, substitua aqui, ó, 4. Vezes velocidade final, é o que ele está perguntando. Ó. Velocidade final, não sei. Então, deixa VF ao quadrado. Sobre 2. Tudo isso aqui sobre 2, né? Menos massa, novamente, é o mesmo corpo, né? Então, mesma massa, 4. Velocidade inicial. Ele passou aqui no corpo X, ó, no espaço X com 6 metros. Então, 6 ao quadrado sobre 2. Ok? Então, aqui vai ficar, fazendo continha, né? 32 vezes 8, ou 8 vezes 32, então vai dar 256 aqui, né? Vou colocar aqui embaixo a continha. Então, 256. Aqui fica igual, ó. Tudo isso aqui é sobre 2, né? Ó. Você pode juntar uma coisa só, porque é o mesmo denominador, né? Não precisa tirar MMC, nada. Então, aqui em cima fica, ó, 4, velocidade final ao quadrado, menos 6 ao quadrado vezes 4. Então, 6 vezes 6 vezes 4. Dá 144 aqui, ó. 144. Aí dá para simplificar esse... Não dá não, desculpa. Não dá para simplificar que tem uma subtração aqui. Então esse 2 passa multiplicando aqui. Já ia fazer uma continha errada, né? Multiplicar esse com esse não dá, porque tem a subtração. Então fica 256 vezes 2. Então 256 vezes 2 dá 512. 512 é igual a 4F ao quadrado, velocidade final, né? 4 velocidade final ao quadrado, menos 144. Aí esse menos 144 passa somando, então fica 512 mais 144, 656, aí sim, agora o 4 passa dividindo. Dividido por 4 dá 164. Então a tua velocidade final ao quadrado, né, que no caso passa a raiz para o outro lado, é igual a raiz quadrada de 164. Ou seja, calculou aqui, né? Vou tirar a raiz, que dá 12,8 aproximadamente, tá? Então a tua velocidade final, que ele passa aqui pelo ponto Y, é aproximadamente 12,8 metros por segundo. E aí respondeu o teu problema, certo? Então eu usei aqui a variação, né, da energia cinética igual ao trabalho, que nada mais é do que a teoria que nós vimos, né, teoria da energia cinética. Daí é só aplicação de fórmula. Como sempre, eu digo para vocês, tem que saber o formulário, para você ir trabalhando com ele, para chegar em fórmulas novas, né? Então não adianta decorar a fórmula, que isso não vai ajudar muito. Tem que saber mexer com elas, que é exatamente o que nós fizemos aí nesse exercício, tá bom? Vou passar mais um slide aqui, a resolução, né? Ó. Aí ele calculou aqui para você o 12,8, né? Que é justamente o que nós chegamos aí. Outro exercício é em relação a cálculo de área. E como é que eu poderia fazer, então, se eu tivesse um gráfico, né? Em relação ao deslocamento? Vai ser a mesma coisa, tá? A única diferença é que agora você sabe que a área do gráfico, a área desse gráfico aqui, corresponde ao seu trabalho, que nós já havíamos visto, né? Então você tira a área desse gráfico e aí, consequentemente, você tem o trabalho. O resto fica igualzinho, tá? Então eu vou deixar esse exemplo 3 aqui para você resolver. E aí eu vou gravar e postar uma resolução desse exercício aí para quarta-feira, tá? E aí até lá eu espero que você já tenha feito. Então um grande abraço, bons estudos e Deus abençoe.